Ok, então a aula de hoje é sobre a regra de substituição para o cálculo de integrais indefinidas e de integrais definidas. E isso aqui é baseado em material que está na seção 5.5 do livro do Stewart. Bom, o que nós vamos ver daqui para frente é que integrar, ou seja, achar integrais indefinidas e também achar integrais definidas, tá? Envolve uma arte de fato. Nós aprendemos até agora a integrar as funções da tabela que a gente descreveu na sessão anterior, ou seja, na aula anterior. Mas isso aqui são funções assim simples, são funções que é imediato quem é a derivada e quem é a primitiva. Como é que você faz para integrar funções mais complicadas? Isso aqui é uma arte, né? Porque integrar é encontrar funções cujas derivadas são o integrando. Tá? Então, isso aqui você pode fazer chutando ou você pode fazer usando uns tantos métodos. Então, o que nós vamos apresentar agora são alguns métodos de integração, alguns métodos que se aplicam a classes de situações e que a gente pode aprimorar a nossa arte, com que a gente pode aprimorar a nossa arte. Vamos dar um exemplo. Como é que a gente faria para calcular uma integral de 3 cosseno de x vezes seno ao quadrado de x mais seno à quinta de x dx? Então, isso aqui é uma função complicada e a gente olhando assim, batendo o olho, não dá para adivinhar direto uma função cuja derivada seja 3 vezes cosseno de x vezes seno ao quadrado de x mais seno à quinta de x dx. Aliás, desculpa, dx não. Não dá para adivinhar direto qual seria uma função cuja derivada é 3 vezes cosseno de x vezes parênteses seno ao quadrado de x mais seno à quinta de x, fecha parênteses. Então, a primeira observação que a gente precisa fazer é que esse integrando 3 cosseno de x, parênteses, seno ao quadrado de x mais seno à quinta de x, pode ser reescrito colocando seno ao quadrado em evidência. Então, fica igual a 3 cosseno de x, abre parênteses, 1 mais seno ao cubo de x, tudo isso vezes seno ao quadrado de x. Ou seja, eu coloquei o seno ao quadrado em evidência e coloquei como um fator à direita. Em seguida, a gente rearruma a casa e a gente escreve essa expressão como sendo 1 mais seno ao cubo de x, fecha parênteses, vezes 3 seno ao quadrado de x, vezes cosseno de x. E isso aí já começa a lembrar alguma coisa, né? Porque 3 seno ao quadrado vezes cosseno é a derivada de 1 mais seno ao cubo de x. Você deriva 1 mais seno ao cubo de x usando a regra da cadeia, você ganha a derivada de 1 mais ao cubo, que é 3 vezes ao quadrado, vezes a derivada do que tem dentro, que é o cosseno. E, de fato, essa expressão é a derivada da função 1 mais seno ao cubo de x, tudo isso ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Porque, pela regra da cadeia, quando eu calculo a derivada de 1 mais seno ao cubo de x, tudo isso ao quadrado, dividido por 2, o fator 1/2 permanece, porque é uma constante, e aí eu calculo a derivada de parênteses 1 mais seno ao cubo de x, fecha parênteses ao quadrado, que é a derivada do quadrado, que é 2 vezes o que tem dentro, e o que tem dentro é 1 mais seno ao cubo de x, vezes a derivada de 1 mais seno ao cubo de x, que é a derivada do cubo, que é 3 seno ao quadrado, 3 vezes ao quadrado, e no caso o que tem dentro é o seno de x, então fica 3 seno de x ao quadrado, vezes a derivada do seno, que é a derivada do que tem dentro, da função de dentro, que é o cosseno. Então, isso aqui é o cálculo da derivada, da primitiva do nosso integrando é feito desfazendo a regra da cadeia. Mas a gente precisa conseguir adivinhar que tem uma regra da cadeia embutida nesse integrando. E como é que a gente faz isso? Então, como é que funciona esse negócio de desfazer a regra da cadeia, assim, em geral, os casos gerais? Então, a regra da cadeia, lembrando, né, diz o seguinte:
você tem uma função de fora e você tem uma função de dentro. Então, a derivada da função composta, f composta com g, é a derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada do que tem dentro. E, portanto, a primitiva do meu lado direito, de f maiúsculo linha avaliada em g de x vezes g' de x, vai ser f maiúsculo composta com g de x, mais uma constante genérica. Porque a derivada do meu lado direito é o integrando, né? Muito bem. Então, agora, se eu preciso calcular uma integral de uma f minúsculo de g de x vezes g' de x dx, em que eu tenho que adivinhar ainda quem vai ser o f maiúsculo, a maneira sistemática de fazer isso é fazer uma substituição de variáveis. Então, eu vou chamar de nova variável u a função g de x, que é a função de dentro, é a função em que a função de fora, f minúsculo, está avaliada. E aí eu observo que a derivada de u em relação a x, du dx, é g' de x. E eu reescrevo isso formalmente, entre aspas, passando dx para o lado direito, multiplicando. De modo que o du fica sendo g' de x dx. Bom, então eu reescrevo essa integral como sendo a integral de f de u du. E agora está fácil, porque agora basta eu achar uma função f maiúsculo cuja derivada seja um integrando. F maiúsculo linha seja f minúsculo. E aí essa integral de f de u du vira a integral de f maiúsculo de u mais uma constante. E aí depois eu desfaço novamente a minha substituição e escrevo isso como f maiúsculo avaliado na função de dentro, g de x, mais uma constante. Então, dá exatamente o que tinha que dar na linha verde, porque f maiúsculo linha agora é o f minúsculo. Pronto. Agora nós já estamos em posição de enunciar claramente a regra de substituição como regra de integração, formulando as hipóteses precisas que a gente necessita. Então, as hipóteses são que u igual a g de x é uma função derivável com a imagem sendo um intervalo i. E f minúsculo, a função de fora, é uma função que é contínua neste intervalo, no intervalo que é a imagem da função g de x. Então, nesse caso, para integrar a função f de g de x vezes g' de x, a gente faz a mudança de variáveis e reescreve isso como a integral de f de u du. Aí, em seguida, o que eu faço? Aí eu acho uma primitiva de f minúsculo, f maiúsculo, então a integral de f de u du vira f maiúsculo de u mais constante, onde f maiúsculo é uma primitiva de f minúsculo. Em outras palavras, f maiúsculo linha é igual ao integrando f minúsculo. Mas acontece que eu não posso deixar a resposta em função de u, porque a pergunta era uma primitiva, uma função de x, cuja derivada fosse f de g de x vezes g' de x. Então, eu preciso de desfazer ainda a minha substituição e reescrever tudo como sendo f maiúsculo composto com g de x mais constante. Vamos olhar para o exemplo com que a gente começou a aula, que é o exemplo integral de 3 colchete seno ao quadrado de x mais seno à quinta de x, fecha colchete, cosseno de x dx. Então, nós temos várias soluções possíveis. Eu vou elencar aqui 2 soluções possíveis, não são as únicas. Então, a solução 1 seria fazer a substituição u igual a seno de x, porque eu enxergo imediatamente que cosseno de x dx é a derivada, cosseno de x é a derivada de seno de x. Então, eu escrevo u igual a seno de x, du é cosseno de x dx, portanto, asterisco se reescreve como a integral de 3 vezes, parênteses, u ao quadrado mais u à quinta, du.
E isso daqui, eu agora preciso buscar funções de u cujas derivadas sejam 3 vezes u ao quadrado mais 3 vezes u à quinta. Então, 3u ao quadrado, uma antiderivada disso, uma primitiva disso é u ao cubo, e uma primitiva de 3u à quinta é 3u à sexta sobre 6, mais c, mais uma constante genérica. E aí eu desfaço a substituição, então dá seno de x ao cubo mais seno de x à sexta sobre 2, porque 3 sextos é igual a 1 meio, mais uma constante arbitrária. Muito bem, guarda isso aqui na manga. Solução 2. Eu reescrevo a expressão 3 colchetes seno ao quadrado de x mais seno à quinta de x, fecha colchetes cosseno de x, como sendo 1 mais seno ao cubo de x vezes 3 seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, como nós fizemos na introdução dessa aula. Eu coloco o seno ao quadrado em evidência e rearrumo a casa. E agora eu vou chamar 1 mais seno ao cubo de x inteiro, essa expressão inteira de u, porque eu enxergo que du é 3 seno ao quadrado de x cosseno de x, dx. Ou seja, eu enxergo que a derivada de 1 mais seno ao cubo de x é 3 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Então, nesse caso, a integral que eu estou querendo calcular se reescreve como uma integral de u du. E essa é fácil, é u ao quadrado sobre 2 mais constante, porque u ao quadrado sobre 2, quando você deriva, dá u. Bem, e aí eu desfaço a substituição e descubro que isso aqui, então, deu 1 mais seno ao cubo de x, tudo isso ao quadrado, sobre 2 mais constante. E eu me pergunto, o que aconteceu? Por que eu não ganhei uma resposta aqui na solução 1? Bom, se a gente for abrir 1 mais seno ao cubo de x ao quadrado, o que nós vamos ganhar? Quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 seno ao cubo de x, mais o quadrado do seno ao cubo de x, que é o seno à sexta de x. Então, isso tudo sobre 2. Então, fica com 1 meio mais 2 seno ao cubo de x sobre 2, que é seno ao cubo de x, mais seno à sexta de x sobre 2 mais constante. A diferença entre essa expressão na solução 2 e a expressão na solução 1 é esse 1 meio. Tá? Mas 1 meio mais uma constante é uma constante arbitrária. Qualquer constante arbitrária pode ser expressa como uma outra constante arbitrária mais 1 meio. Então, na verdade, a solução 1 e a solução 2 são realmente a mesma solução. Usar a regra de substituição no caso de integrais definidas é um pouco mais simples, de fato, porque a gente realmente não precisa desfazer a nossa substituição. Então, o que fazer no caso de integrais definidas? Você integra de a até b a função composta f de g de x vezes g' de x dx, e isso é o mesmo que integrar a função f de u du de g de a até g de b. Ou seja, você não precisa desfazer a substituição. As hipóteses importantes aqui são que a derivada de g' seja uma função contínua no intervalo AB e que f seja uma função contínua na imagem de g. Então, o que você faz? Você faz a substituição u igual a g de x, du igual a g' de x dx, e aí você faz a substituição nos extremos de integração também. Então, quando x é igual a A, U vai ser igual a G de A. Quando x é igual a B, U vai ser igual a G de B. E aí, os limites de integração também são substituídos, são transformados nessa nova variável U. E por que isso aqui vale? Porque, lembra, a integral de A até B de f de g de x vezes g' de x dx, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2, é igual a uma primitiva do integrando avaliado entre os extremos A e B. Bem, uma primitiva do integrando é f maiúsculo de g de x, onde f maiúsculo' é igual a f minúsculo. Isso é o que a gente viu na regra de substituição. Então, basta eu avaliar essa primitiva entre x igual a b e x igual a a, que dá f maiúsculo de g de b menos f maiúsculo em g de a. E isso é exatamente o que está representado na integral de g de a até g de b
de f minúsculo de u du, porque f maiúsculo' é igual a f minúsculo, porque f maiúsculo é uma primitiva de f minúsculo. Uma das consequências da regra de substituição é facilitar a nossa vida quando a gente vai integrar funções simétricas. Então, temos o seguinte resultado. Se você tiver uma função f que for par, ou seja, f de menos x é igual a f de x, o gráfico de f é simplesmente a reflexão em torno do eixo y. Então, a integral num intervalo simétrico de menos a até a de f de x dx é igual a 2 vezes a integral de 0 até a de f de x dx. Isso é muito natural, porque tudo que acontece do lado esquerdo do eixo y acontece do lado direito. Então, você só está repetindo o que acontece do lado direito e, portanto, a integral é o dobro da integral do lado direito. Por outro lado, se f for ímpar, isto é, f de menos x é igual a menos f de x, ou seja, f é uma reflexão em torno o gráfico é uma reflexão em torno do eixo y, seguido de uma reflexão em torno do eixo x, então a integral no intervalo simétrico é zero. Isso é um pouco mais difícil de enxergar, mas se você faz o gráfico, você também consegue enxergar. De fato, a maneira algébrica de ver isso é assim. Eu vou integrar de menos a até a e eu vou dividir essa integral em 2 pedaços, de menos a até zero e depois de 0 até a. A integral de menos a até zero, nesse caso, eu faço uma substituição. Eu faço a substituição u igual a menos x, ou seja, x é igual a menos u. E du, portanto, é menos dx, ou seja, dx é menos du. Quando x for igual a menos a, u vai ser igual a a. Quando x for igual a zero, u vai ser igual a zero. Portanto, essa integral se transforma na integral de a até zero, porque eu tenho que respeitar o local dos limites de integração. Então, menos a vira a e zero vira zero. F de x vira f de menos u e dx vira menos du, mais um pedaço de 0 até a normalmente. Agora, o pedaço de a até zero, na verdade eu sei que o a e o zero estão com a ordem trocada. Então isso aqui é menos a integral de 0 até a. Mas isso aqui é menos a integral de 0 até a de f de menos u vezes menos du. E o menos, os dois sinais de menos se cancelam. Então isso vira simplesmente a integral de 0 até a de f de menos u du. Mais o segundo pedaço, a integral de 0 até a de f de x dx. E agora está claro o que acontece. Quando a função é par, f de menos u é igual a f de u. Então você tem 2 vezes a mesma integral, porque u é uma variável muda. Se a função for ímpar, f de menos u vai ser menos f de u. Então você tem menos uma integral mais a mesma integral, isso aqui dá zero. Bom, você tem também repercussões ou consequências de substituição se você tiver uma função que é periódica, cuja simetria é periodicidade. E nós vamos ver exemplos disso, assim como exemplos de uso de integração por substituição, tanto no caso de integrais indefinidas, quanto no caso de integrais definidas, que você tenha limites de integração. Nós vamos ver esses exemplos, então, na parte 2 da aula de hoje. Até já, pessoal!